Olá, meus irmãos, na paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, palavra que é poderosa para nos transformar, palavra que é poderosa para trazer vida aos lugares de morte do nosso coração, palavra que é poderosa para trazer luz ao nosso caos. E essa hoje é a intenção do meu coração aqui com vocês, trazer ânimo, fortalecimento, promover uma edificação da fé de forma personalizada em cada um de nós que ouve essa mensagem que é poderosa para trocar o mais profundo da alma e do coração. Vamos lá, vamos embora para cima, meu irmão. Vamos embora. Olha, não podemos parar não. Não podemos, não importa o que você esteja vivendo, tá? E para isso eu estou aqui todo dia, para nós andarmos de mão dada. Se nós andarmos de mão dada, quem é que vai sacar as armas? Se nós andarmos de mão dada, quem é que vai apontar os dedos, não é verdade? Vamos lá? O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se na epístola de Paulo aos Colossenses. Quero ler com vocês um texto que, para mim, muitas vezes o Senhor me trouxe ele justamente em momentos de muita dificuldade da minha vida e que me ajudou bastante, fortalecendo a minha fé. Colossenses capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte, vamos ler? Uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua vida, a verdadeira vida, está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelada ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Irmãos, quero contextualizar rapidamente. A igreja de Colossenses ela era fortemente atacada, apesar de ser uma igreja a qual Paulo tinha paternidade espiritual. Ele não participava ativamente da vida da igreja, era mais Epafrase e Timóteo ali através dos envios dos missionários. Mas ele era muito respeitado e por isso ele escreve essa carta justamente para combater os falsos ensinamentos que traziam muita divisão dentro da igreja. E toda vez que nós aprendemos uma mentira e temos ela como verdade, irmão, de fato ela traz muita divisão, de fato ela traz um prejuízo muito grande para nós, até que aquela mentira se torne um caos. Muitas vezes nós acreditamos em uma realidade que não é verdadeira, em algo que de fato não está acontecendo. E tudo que nós temos, irmão, de fato hoje nesse mundo caído e corrompido, e aqui o governo desse mundo, o mundo jaz no maligno, é de Satanás, nós não podemos virar as costas para isso. Caminhar é manter os olhos fixos na realidade do alto. Então essa carta ela é uma mistura de uma teologia e da prática, daquilo que nós devemos caminhar como comportamento cristão, para que nós venhamos a ter uma vida bem sucedida, porque de fato nós caminhamos aqui, irmão, e participamos das coisas terrenas, mas nós não somos daqui, jamais podemos perder isso de vista. Vamos lá, vamos fazer as aplicações pertinentes então a esse texto? Fala assim, versículo 1 do capítulo 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Paulo está chamando justamente a atenção daquilo que aconteceu quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que é justamente uma nova vida, que nós temos uma nova realidade de vida. E uma nova realidade de vida exigirá de nós uma nova forma de enxergar. Por isso que ele manda nós fixarmos os olhos, manter os olhos fixos, ou seja, manter os olhos nas realidades do céu, irmão. Manter os olhos naquilo que justamente é o que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque, irmão, muitas vezes, caminhando aqui nessa terra, as circunstâncias vão dizer para nós que tudo que nós vivemos em Cristo e todas as experiências que nós tivemos foi uma grande mentira. E não é verdade, irmão. Não é verdade. Salmo 119, versículo 37 diz: não deixe que os meus olhos sejam atraídos pelas ilusões do pecado. Dê novas forças à minha alma para prosseguir no seu caminho.
por meio da sua palavra. E Paulo fala justamente que é onde Cristo está assentado, que nós devemos manter. Por quê? Porque ele ainda tem toda a autoridade, irmão. Diante de um Deus que renunciou à sua divindade para vir e nos servir, ele jamais renunciou à sua autoridade. Ele tem todo o poder e ele está em sua mão toda a capacidade, todo o senhorio de Cristo. Fala para nós de sentar à direita de Deus é que ele pode mudar toda a realidade que nós estamos vivendo. Então eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas em qual o caos tomou conta do coração. Eu creio que essa mensagem vai de encontro ao coração a pessoas que vivem realidades que elas não veem de fato mais solução para os seus problemas e que tem sido minada a fé. Eu quero te falar, meu irmão, eu quero te falar, minha irmã, não se apegue a isso. Olha, eu quero ler com vocês um versículo de Isaías, capítulo 53, a qual Isaías traz justamente um chamado, o chamado messiânico do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler só Isaías 53, versículo 2, se eu não me engano, deixa eu procurar aqui. É, isso mesmo, porque fala justamente daquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Fala assim, ó, Isaías 53, versículo 2. Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. E muitas vezes nós olhamos para essas linguagens da Bíblia e não conseguimos captar e extrair aquilo que verdadeiramente o autor está querendo dizer, mas que traz muita informação para nós daquilo que é uma verdade da nossa vida. Muitas vezes nós nos sentimos assim em terra seca. E a verdade é que um broto, um ramo, brotando em raiz de terra seca, ele não consegue, na terra que está seca, justamente a buscar os recursos necessários, que são os sais, os minerais, para ela poder crescer e se desenvolver de forma saudável e feliz. Mas o que ele estava falando é que ele era um pequeno ramo que brotava mesmo na terra seca, e isso é o que o Senhor Jesus veio fazer. E é por isso que nós devemos enxergar, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Mesmo que a nossa vida esteja um caos, mesmo que a nossa vida seja sequidão nesse momento, ele pode fazer brotar um renovo. Então receba renovo de Deus nesse momento, meu irmão. Receba renovo de Deus nesse momento, meu irmão, para que você possa continuar, mesmo que, sabe, a vontade seja pífia nesse momento de continuar vivendo, de continuar sonhando, você ainda tem esse renovo, você ainda tem o Senhor Jesus, e do seu nada, ele ainda pode fazer tudo. Eu quero repetir, do seu nada, ele ainda pode fazer tudo, mesmo que você não acredite, ele pode. Por isso Paulo fala, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Por isso que nós devemos despregar o pensamento dessa terra seca, irmão, dessa terra que de fato não pode nos dar nada. O pensamento também não pode ser mais o mesmo. Mesmo que nós estejamos enxergando, e para mudar o pensamento é necessário mudar o foco de visão, irmão. Para mudar o pensamento é necessário mudar o foco de visão. Se nós continuarmos olhando para as mesmas coisas, para os mesmos problemas, sofrendo de vitimismo, colocando dificuldade, nós vamos ter dificuldade de mudar a nossa forma de pensar. E nós sabemos que para o pensamento ele tem total pertinência naquilo que é renovar o nosso entendimento para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E como que deve ser, irmão Alisson? Hebreus capítulo 3, versículo 1, mostra para nós justamente, o autor revela a capacidade que nós temos em Cristo de transformar a nossa maneira de pensar. Ele fala, portanto, meus irmãos na fé, a quem Deus separou para si mesmo, e isso deve manter a nossa forma de pensar ativa, que Deus tem um propósito, que Deus nos separou para um chamado celestial, não daqui, não meramente humano, mas sim totalmente divino, para algo maior, e que os nossos sofrimentos produzirão sim o resultado necessário, porque nós pensamos em alcançar daquilo que ele colocou dentro de nosso coração. Fala, vocês que são escolhidos para o céu, pensem nesse Jesus, como aquele que é o mensageiro de Deus e o supremo sacerdote da nossa fé. E Jesus, irmãos, ele é um exemplo maravilhoso, de um homão mesmo, de que não ligava, de um amor supremo, de algo que nos faz caminhar
acreditando que sim, tem salvação para as pessoas a qual nós amamos, que sim, tem salvação para nós, que sim, tem esperança para aquele que está caído, que sim, que Deus... Jesus aqui na terra, irmão, é Deus acreditando nos desacreditados, naqueles que não, aos olhos dos homens, não tem chance nenhuma de vencer na vida. E ele mostra, porque Jesus foi fiel a Deus, irmão. E por isso que Deus o escolheu e ele aprendeu justamente a obedecer por meio do sofrimento. Então mudemos o nosso pensamento de lugar, coloquemos o nosso pensamento na esperança em Jesus. Por quê, irmão? Porque justamente é através de uma promessa, de algo que ele colocou dentro do nosso coração, que ele vai mudando a nossa forma de pensar. Algo que muitas vezes vai se tornar impossível, irmão. E isso faz parte de uma promessa de Deus. Sabe, isso faz parte de uma característica. O quê? Tem que ser impossível. Porque se fosse possível, você mesmo faria, meu irmão. Se fosse possível, minha irmã, você mesmo faria. Então somente Jesus, que é o autor, ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que quer dizer isso? Que ele é a palavra em execução. Será naquele momento que nós teremos justamente a compreensão de quem ele é na nossa vida. Fala, pois vocês morreram para esta vinda, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E aqui fala do processo a qual nós somos submetidos, irmão, que é justamente que nós estamos morrendo para a nossa vida. E nós só seremos capazes de morrer para essa vida, ele vai falar posteriormente sobre alguns pecados, algumas coisas, se nós de fato andarmos no Espírito que Deus deu para nós. E andar no Espírito, irmão, basicamente eu poderia resumir da seguinte forma, que é lutar para fazer o bem. Por quê? Porque essa carne, ela tem fome de sexo, essa carne ela tem fome de armas, essa carne ela tem fome de drogas, e essa carne ela tem fome de dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Sexo, alívio para nossa alma; drogas, alívio para a circunstância; armas, desejo de se vingar de quem faz mal a nós; e dinheiro, a viver numa situação confortável. E essas coisas são todas efêmeras e passageiras, e nós devemos lutar para fazer o bem além dessas circunstâncias, porque se nós não acreditarmos que Deus tem algo melhor para nós e um propósito em tudo, nós jamais acreditaremos que as suas palavras são verdadeiras, que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, mas sim ajuntar tesouros no céu. E assim nós sucumbimos à falta de interesse em se tornar alguém melhor, sendo preparado por um processo personalizado que o Deus Todo-Poderoso desenvolveu assim em nosso caminho. Por isso que Paulo fala, pois vocês morreram para essa vida, irmão, para esses desejos, para essa coisa. E isso é uma luta que nós vamos desempenhar através de andar no Espírito. E agora, o que acontece? Que muitas vezes a carne vai querer fazer o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí é nesse momento que nós percebemos que o mal que nós queremos fazer com facilidade traz um peso de consciência para a nossa vida. Por quê? Porque nós não nos contentamos mais com aquele pecado. E sabemos que tem uma vida escondida em Cristo Jesus depois de vencermos a batalha da fé. Por isso ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E não é fácil, irmão, não é algo que nós vemos, não é algo que nós alcançamos com facilidade. Essa é a luta da fé, irmão, alcançar o que nos foi prometido, através da vida que Cristo Jesus nos prometeu, através de uma promessa. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Por isso ela está escondida de nós. Por isso ela está escondida, e a compreensão disso traz descanso para a nossa alma e descanso para o nosso coração. Vocês já repararam nas palavras do salmista, no Salmo 91, que é um dos salmos que estão muito abertos aí, um salmo de batalha espiritual, mas no versículo 1 ele traz algumas informações bastante pertinentes disso que o Paulo está falando nesse momento. Ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Qual que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? É que crê que o Senhor tem uma promessa que vai se cumprir num determinado tempo. É que é aquele que consegue pensar mesmo
além das circunstâncias desse mundo, que não são poucas, que tenta nos parar, de uma escuridão que tenta invadir o nosso coração, de uma treva, de algumas trevas que vem formando, sabe, no nosso interior, e que nós pensamos em alguns momentos desesperançosos que nós vamos parar, nós ainda conseguimos habitar no alto céu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. E descansará no quê, meu irmão? Naquilo que foi prometido. Por isso Paulo fala, com Cristo. E aqui partindo por final ele fala, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Por quê, irmão? Porque somente aquele que acredita, sabe que Deus prepara em oculto para nos honrar em público. Tem uma honra, meu irmão. Tem uma honra, minha irmã, de Deus preparada para a sua vida. Olha, eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei mesmo, de fato, como você tem passado os seus dias. Eu não sei como o seu coração se encontra nesse momento. Eu sei como o meu se encontra. E muitas vezes eu confesso aos irmãos, muitas vezes eu também quero parar. Muitas vezes é pela graça do Senhor que eu venho ministrar a vocês. Eu não sou diferente de nenhum, eu não sou um super-homem. E a nossa humanidade muitas vezes grita, a nossa alma sangra e o nosso espírito fica abatido. Temos uma alma cansada e o espírito desfalecido com vontade de parar. Porque esperamos com grande ansiedade aquilo que nos foi prometido acontecer. E essa espera, ela de fato, ela traz um cansaço. E quando Cristo, quando é advérbio de tempo, irmão, quer dizer o quê? Que há um tempo determinado. E que enquanto isso não se manifesta, nós estamos sendo preparados. Mas há um tempo determinado para a manifestação da glória de Deus, meu irmão, em minha vida e em sua vida. Então não desanime, não desista, continue mesmo que rastejando, continue mesmo que a vontade seja pífia, continue, sabe, crendo que Deus tem dias melhores sim, irmão, porque assim, e é por isso que nós devemos manter o pensamento lá, porque se nós olhamos para cá, meu irmão, só caos, destruição, traição, depressão, sabe, a gente cai no chão, o mundo é cão e ninguém estende a mão. Agora continue crendo, continue sabendo que Ele está sentado à direita de Deus e que Ele é poderoso. E que nós participaremos de uma glória que foi construída através da vida dele e que Ele se estendeu através da nossa história, que está sendo construída. E eu quero terminar aqui, quero partir para o final citando para vocês 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante e um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. E quem está falando aqui, irmãos, quando nós pensamos nessa lista de uma leve e momentânea tribulação, nós estamos falando de açoite, prisão, perseguição por ser cristão, naufrágios, picada de serpente, rejeição das pessoas a que ele amava e a que ele tentava levar o caminho, a verdade, a vida, tentativa de assassinato e muitas outras que eu poderia citar. Mas mesmo assim, ele falava que se mantinha animado, porque o pensamento dele estava no céu e que aquilo que ele sofria aqui estava produzindo sim um peso de glória, e por isso ele não se atentava nas coisas que se vê, que são transitórias e efêmeras, mas sim naquelas que são eternas, ou seja, aquilo que ele vai produzir em nós terá um cunho eterno de eternidade, a qual nós poderemos desfrutar quando nós atingirmos o alvo aqui e na outra vida. Então eu quero terminar falando para você, meu irmão, falando para você, minha irmã, que todo o sofrimento que você colocou diante de Deus, o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício, para as tuas lágrimas e para a dor que você vem sentindo. Acredite e creia que Deus te honrará e te honrará muito. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve passagem, com essa breve ministração. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau!